Vacinação ou extorsão? Queridas brasileiras e queridos brasileiros, por favor, tenham paciência e escutem este vídeo até o final, para que todos possam ter conhecimentos da verdade e com inteligência possamos expulsar todos os políticos corruptos do poder. Felicidade é paz em movimento e paz é felicidade em repouso. Felicidade e paz sempre para todos. O que mais me incomoda não é o sadomasoquismo, perversidade e vitória do mal. É a infantilidade, covardia e ignorância dos bons. Investiguei por 33 anos o sistema político brasileiro e encontrei uma nação dominada pela corrupção. O Brasil está mergulhado na lama da corrupção em todos os cantinhos. Diante do sistema político e judicial brasileiro corrupto, em que advogados, vereadores, senadores, deputados, promotores, juízes, ministros, até ministros do Supremo, vendem suas palavras e sentenças, como poderemos viver com honra, dignidade, honestidade e justiça? Se Deus está vendo tudo e sabe de tudo, não é lógico, nem honesto, nem concebível em uma consciência justa que um país crie um sistema político com leis que impeçam que os corruptos sejam evidenciados. Os políticos corruptos estão escondidos atrás de leis que eles próprios criaram para ocultarem-se da verdade e enganarem o povo. No Brasil, 97% dos políticos são corruptos, 86% dos advogados são corruptos, 75% dos juízes são corruptos. São grandes profissionais da cleptocracia que juraram a Deus serem justos e honestos com o povo, mas iludidos pela cobiça e avareza, se transformam em bestas humanas e se deliciam ao saber que o povo está sofrendo pelas suas iniquidades. São doentes mentais, farsantes, perversos, malignos e sadomasoquistas que se comprazem em espalhar injustiças, desonestidades, enganos, desordens e sofrimentos para todos. Analogamente, os políticos representam raposas perversas e sanguinolentas, prontas para dar o bote nos fundos partidários, fundos eleitorais, emendas parlamentares, segredo de justiça, foro privilegiado e outras falcatruas que existem no Brasil. São profissionais dos roubos e exercem suas atividades extorquindo o erário. Profissionalizaram-se em roubar, enganar a população e acovardados criam leis para impedir que sejam evidenciados e assim, desta maneira, possam continuar extorquindo a população. Um brasileiro que não enxerga esta verdade é energúmeno, ou esquizofrênico, ou ignorante, ou comparsa. Leis que impeçam que as duas classes mais corruptas de um país, que são as dos políticos e advogados, sejam verdadeiramente evidenciados, é o cúmulo da pilantragem. Os políticos e advogados devem provar que são ilibados para todo, pela transparência, dignidade, hombridade, honestidade e justiça. Quem não deve, não teme. Portanto, todos os políticos e advogados devem, pela ordem, transparência, honestidade e justiça, mostrar, evidenciar publicamente suas verdadeiras essências,
suas verdadeiras personalidades, seus verdadeiros propósitos. E aquele que não desbloquear toda a sua vida para a Polícia Federal investigar, como extratos bancários, bens, ligações telefônicas, declarações de imposto de renda, prova que são substancialmente covardes e corruptos e deve deixar a política rapidamente e definitivamente. Pois ninguém engana Deus. E mais cedo ou mais tarde, toda a verdade será revelada. A cortina cairá e todas as iniquidades aparecerão para todos. Nada ficará escondido. E os advogados, políticos e juízes corruptos serão todos evidenciados e afastados definitivamente de suas funções. E quando desencarnarem, aí que o sofrimento começa, vão passar uma boa temporada no inferno. Agora todos saberão a verdade se a pandemia pelo Covid-19 proporcionou na humanidade uma vacinação ou uma extorsão. Escutem bem. A pandemia do Covid-19 produziu uma euforia histérica nos magistrados, políticos, advogados e empresários que viam em uma pandemia um especial momento para aumentar seus faturamentos. Os empresários aumentaram imediatamente os preços das luvas, máscaras e álcool. Os magistrados começaram a vender suas sentenças com preços mais elevados. A máfia da medicina, sem experiência em pandemias, providenciaram mostrar serviço com irregularidades. E na pandemia, quase todos os óbitos por doenças infecto-contagiosas tinham diagnosticado para o Covid-19, pois justificaria compras em emendas rápidas, bem superfaturadas sem licitações, assim como respiradores, seringas, medicamentos, gases 4, agulhas e outros materiais hospitalares, inclusive com anexações de outras unidades hospitalares particulares para aumentar a usurpação, tendo ganhos volumosos bilaterais. Os advogados rapidamente extorquiam seu cliente, diminuindo mais as letrinhas em seus recônditos e escondidos contratos. E o dinheiro ganho na justiça vai direto para sua conta, antes dos verdadeiros donos. Os políticos eufóricos, sem conhecerem nem o caminho de volta para casa, impulsionaram emendas relâmpagos e mandavam prender até aqueles que não colocassem álcool nas mãos ou entrassem nas praias sem máscaras. E corriam, eufóricos, para superfaturar e propinar eficazmente, de tal maneira que até o ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi apelidado de Alibaba e seus 40 respiradores. Que vergonha! Todos os prefeito de Joinville e muita Florianópolis, estavam todos envolvidos. Foi uma situação geral, até nas compras das vacinas, porém, todos foram inocentados. Nenhum político foi preso, pois os políticos foram taxados de honestos, justos e inteligentes. Salvaram a população. Neste esporte pandêmico, que está bem especulado até hoje, o belo troféu de 5º lugar no pódio pandêmico foi para a ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, que não é médico, mas está entusiasmada em aprender, principalmente sobre a vacina contra o SARS-CoV-2 e seus efeitos colaterais, para que a população não sofra mais. Ela tem a obrigação de fazer uma explanação bem elaborada na mídia,
pedindo desculpas à população em nome da saúde brasileira, respondendo porque a gigante farmacêutica AstraZeneca pediu desculpas e iniciou uma indenização de 700 milhões para 51 famílias inglesas que sofreram com síndrome de trombose hipotrombocitopenia, chamada de STT, após serem vacinadas contra o Covid-19. Tem que se explicar aqui do Brasil também. As denúncias contra a máfia das indústrias farmacêuticas por aplicarem milhões de vacinas com possíveis efeitos colaterais graves continuam em todo o mundo. Neste esporte pandêmico, que está bem especulado até hoje, o belo troféu de 4º lugar no pódio pandêmico foi conquistado com galhardia pelo diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que também não é médico, portanto, não entende nada de medicina, tampouco de pandemias. Se não entende, como será que chegou ao posto de diretor da OMS? Tedros Adhanom Ghebreyesus, logo que soube da notícia de muitas mortes que poderiam ser causadas pela própria vacinação, que foi erroneamente aplicada precocemente contra o Covid-19, cuja autorização foi feita pelo próprio, não poupou esforços para ir na mídia para suas justificações esplendorosas, mas sem êxito. Sabemos com isto que uma vacina deve ser bem pesquisada e testada em média por 10 anos. Mas no caso particular desta pandemia, o faturamento tinha que correr rápido. E as vacinas foram jogadas ao povo inculto e inocente em apenas poucos meses de análise, com o aval do diretor da OMS e da mídia, que poucos sabem e tem raiva de quem sabe. Quando Tedros Adhanom Ghebreyesus autorizou a aplicação das vacinas à população, já no término da pandemia, portanto, todos já estavam imunizados, não adiantava mais nada, pela imunidade de rebanho ou efetivação coletiva, ou seja, todos já tinham tido contato direto com o vírus SARS-CoV-2 e os seus sistemas imunológicos foram a verdadeira proteção, e não as vacinas. Isso acontece naturalmente em qualquer pandemia, ou seja, os picos evolutivos da pandemia adquirem imunidade natural. Assim, quem morre tinha deficiências imunológicas e os que sobreviveram tinham adaptáveis sistemas imunológicos, melhores preparados, lógicos, e ficam imunizados e protegidos contra o específico coronavírus SARS-CoV-2. A justiça inglesa, que nada se parece com a justiça brasileira, comprovou que as vacinas contra o Covid-19 aplicadas na humanidade têm efeitos colaterais raros e graves, mas a elitizada mídia mundial não está divulgando. Por esta divulgação, honraria aqueles que foram contra esta vacinação, como Bolsonaro, Djokovic, grande tenista, e outros que poderiam facilitar danos morais, colocando em checkmate as indústrias farmacêuticas que dominam economicamente o mundo. Até os testes utilizados para diagnosticar o Covid-19, como SWAB e RT-PCR, davam resultados alternados, pois se uma mesma pessoa fizesse o mesmo teste várias vezes no mesmo dia, tinha resultado diferente. Isso chama-se resultado falso positivo e, em outros momentos, falso negativo, pondo em risco qualquer decisão, já que os resultados falsos podem abranger até 60% dos testes.
Que absurdo! E ninguém percebeu. E era para perceber. Esta importante informação foi incluída em uma ação coletiva na justiça inglesa movida por pessoas que desenvolveram trombose após a vacinação contra o SARS-CoV-2 na Inglaterra. No processo, 51 famílias receberam indenizações, em torno de 700 milhões. Neste esporte pandêmico, que está bem especulado até hoje, o belo troféu de terceiro lugar no pódio pandêmico foi conquistado com veemência pela indústria farmacêutica Johnson & Johnson, carregando nas costas sua vacina Janssen, que acelerada foi construída aos trancos e barrancos para poderem faturar altíssimo às custas da ignorância alheia. Neste esporte pandêmico, que está bem especulado até hoje, o belo troféu de segundo lugar no pódio pandêmico foi conquistado com sofreguidão pelas indústrias farmacêuticas AstraZeneca e Pfizer, que movimentou muito prestígio e propinas para convencer autoridades para usá-la maciçamente, chegando a enviar mais de 81 e-mails ao governo. Neste esporte pandêmico, que está bem especulado até hoje, o belo troféu de primeiríssimo lugar no pódio pandêmico vai para o sagaz e esperto vírus SARS-CoV-2, que se preparou muito bem em um laboratório chinês de nível 4, NB4, e por acaso, caiu em um mercado de animais próximo, proliferando a pandemia. Este fato foi confirmado por muitos cientistas renomados, mas aqui no Brasil nenhum foi divulgado, principalmente pelo descobridor do HIV e ganhador do Prêmio Nobel de Medicina 2008, Luc Montagnier, dizendo que no novo vírus, coronavírus SARS-CoV-2, tinha um genezinho ali do HIV. No laboratório foi colocado. Mas, quando terminou a pandemia, ficou o sentimento de dever cumprido, com palmas e flores. E tudo isso foi bem escondido dos brasileiros, lógico. Anedotas à parte, o que me chamou mais atenção foi a CPI do Covid-19, onde quem não sabe quase nada julgava aqueles que pouco sabem. Foi uma desmoralização completa, onde todos os réus não sabiam do que eram acusados e os acusadores gritavam a toda prova e colocavam a culpa na hidroxicloroquina, não, é na ivermectina, não, é no Bolsonaro. Foi uma vergonha. Sem saber se atacava o primeiro Bolsonaro, ou atacava a hidroxicloroquina, ou atacava a ivermectina, mas o melhor de tudo é que esta famosa CPI do Covid-19 tinha como presidente o sábio, cínico e corrupto da Lava Jato, chamado Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Que vergonha! Só em um país tupiniquim, onde reina o sadomasoquismo, ódio, perversidade e vingança, cujos políticos, advogados e juízes, quase todos, lógico, sustentam o troféu por serem um dos mais corruptos do mundo, pode acontecer tamanha discrepância. Todos os médicos, políticos, cientistas tupiniquins não entendem o que significa placebo, que é mais eficaz que o efeito científico dos medicamentos e das vacinas. Falam muito de placebo aqui, mas pouco entendem o verdadeiro significado da palavra placebo e de seu efeito. Este efeito placebo é o verdadeiro curador e salvador da humanidade e foi ensinado ao mundo primeiramente
pelo mestre, guia e modelo de nossas vidas, chamado Jesus, quando disse: eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. Ora, se posso ser curado pela fé, vamos primeiramente aprender o que é fé. Ótimo. Existem dois tipos de fé. A fé cega, que é explanada por todas as religiões, possui apenas um efeito simbólico, sem nenhuma pretensão espiritual concreta para a cura de nada. E a fé raciocinada, que é ensinada pela ciência quântica ou mecânica quântica, que é a contemporânea ciência, reveladora da verdade da natureza. A fé raciocinada, que modifica a matéria e proporciona a cura, é estabelecida quando as partículas quânticas do pensamento, desejo e sentimento que permeiam livremente o universo são eletromagneticamente atraídas pela ação da consciência. É um efeito eletromagnético impulsionado pela consciência, atraindo essas três partículas com frequências diferentes. Estas partículas agem simultaneamente sobre a matéria, que é o nosso corpo. Essas partículas quânticas com frequências diferentes preenchem o espaço livremente e são atraídas eletromagneticamente pela suprema força eletromagnética, pela ação direta da consciência. Está tudo no universo. Precisa estudar para conhecer. Desta maneira, temos um leve conhecimento sobre a quinta força suprema do universo, chamada Força Suprema Conscial, que interage com a Força Suprema Eletromagnética, muito bem ensinada pela Bíblia Contemporânea Científica, intitulada Os 7 Segredos Divinos. Está tudo escrito lá. Paulatinamente, vamos entendendo e nos dando conta de como a consciência impulsiona o universo. Uma partícula chamada de pensamento, que se junta a outra partícula chamada de desejo, que por sua vez atrai outra partícula chamada de sentimento, para que juntos possam agir sobre a matéria, transformando geneticamente cada complexo genômico e proporcionando a produção específica de proteínas para possibilitarem a cura. Para que haja efetividade da fé ensinada por Jesus, o pensamento tem que ter objetivo e clarividência, somado ao desejo determinado e preciso, agregados ao amor. Sem amor, não tem cura, pois o amor é a partícula quântica sentimental livre de maior vibração do universo, cuja frequência chega a 14 trilhões de hertz e única capaz de produzir milagres. Como Jesus é a plenitude do amor, ele curava e materializava o que ele queria facilmente pelo seu desejo, pensamento e sentimento amoroso por todos nós. Assim discernimos que efeito placebo nada mais é do que o efeito da fé, já que agora nós sabemos o que é fé, que um médico ou hipnotizador ou um coach pode proporcionar ao seu paciente com conhecimentos e palavras persuasivas.
Proporcionar este conhecimento ao aluno depende da capacidade desse instrutor em engatilhar na consciência receptora estes sábios conhecimentos, com atitudes e palavras convincentes, para que o efeito desejado do medicamento apresentado e mostrado possa ser potencializado ao ser ingerido, impregnando de tal maneira na consciência do paciente que realmente ele está ingerindo um produto sagrado e curador. E assim o objetivo será alcançado. O pensamento, que é uma partícula quântica, quando bem dirigida com desejo, atua nos genes específicos de cada célula imunológica do organismo, expressando uma produção de proteínas específicas imunológicas contra os invasores. Quando o paciente sente amor, como ensinou muito bem nosso Mestre Jesus, a cura é realizada como um passe de mágica. Como sou professor de qualidade de vida à luz da física quântica, foi fácil para mim curar todos os pacientes que atendia, pois consultava no posto de Saguaçu, em Joinville, Santa Catarina, que era uma unidade de referência ao atendimento de pacientes com Covid-19, e curei todos os pacientes portadores de Covid-19 que chegaram para mim, usando apenas hidroxicloroquina, ivermectina, amoxicilina e betametasona. Porque eu impregnava na consciência do paciente o efeito placebo, ensinado por Jesus. Impregnando sabiamente nas consciências de todos os que me procuravam, inclusive naqueles que eram portadores de pânico ou tanatofobia, a fé raciocinada, que nós médicos chamamos de efeito placebo. Esta cura foi muito bem ensinada pelo melhor médico, melhor professor, herói, mestre, guia e modelo de nossas vidas, chamada Jesus Cristo, quando disse, repito, eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. E Jesus, é claro, nosso professor, nosso mestre, nosso médico, nosso guia e modelo de todas as nossas vidas, é o único que deve ser ovacionado e respeitado. Pela ciência tradicional, sabemos também que a vacina torna-se eficaz quando existem ensaios clínicos randomizados por mais ou menos 10 anos. A vacina é portadora de antígenos imunógenos para que, ao entrarem nas células, possa expressar genes para produzirem uma grande quantidade de anticorpos específicos para inibir o vírus nocivo invasor. Assim como o pensamento, desejo e sentimento expressam antígenos imunógenos pela ação da consciência, da mesma forma, as vacinas com seus antígenos imunógenos também expressarão o gene das células imunológicas para produzir anticorpos e combater os invasores. Portanto, todos os brasileiros devem ter liberdade de quererem serem vacinados ou não. E não ser impostos a uma vacina que poderia trazer óbitos neles e alterando completamente a verdade científica. Ninguém é obrigado a tomar vacina. A obrigação só é feita pelos corruptos e covardes que não têm conhecimento científico. Mas a ganância financeira produziu vacina contra o SARS-CoV-2 em poucos meses, tornando as vacinas mais ineficazes do mundo,
tendo efeito reverso, pois além de não proteger, está sendo acusada de ter produzido mais mortes por trombose. Mas estas afirmações científicas pouco interessam a mídia e são taxadas de fake news, porque o importante é mostrar para o povo que Bolsonaro é culpado, estuprador, genocida e corrupto, e que Lula é honesto, culto, bonzinho, educado e inteligente. Esta é a verdade. O nosso futuro é constituído por aquilo que pensamos, desejamos e sentimos no presente, pois esta é a expressão da fé. A melhor expressão para sermos felizes é estar 100% focados aos ensinamentos de Jesus, porque Jesus é nosso verdadeiro médico, herói, mestre, guia e modelo de vida. Luladrismo e bolsonarismo são criações fascistas inventadas, socialistas, fanáticas, enganadoras, para dominar uma população simplória, ingênua, primitiva, embriagada, a criançada iludida. Politicismo é sinônimo de corruptismo. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Cristianismo é patriotismo. Governo para o povo é governo para Deus. Ame, sirva, perdoe sempre. Este é o caminho para Deus. Tenente médico Teobaldo, especialista em psiquiatria e administração hospitalar, portador de 33 cursos na área médica, maçom, rotariano, idealizador da meritocracia, promulgador da pátria do evangelho, pré-candidato à presidência do Brasil, admirador de Sai Baba, partidário de Chico Xavier, discípulo do herói, mestre, guia e modelo de vida, Jesus Cristo.